Nada de um acordo com o Supremo e com tudo. Carla Zambelli deve ter sua cassação confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal após a tentativa de anistia do Congresso. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no plantão do Meteoro. Vou até colocar aqui o regzinho porque Carla cassada é sempre uma felicidade. Caçada já e já saiu a decisão da primeira turma. Na verdade, esse título que eu passei, ele está velho já, porque acabou de mudar faz menos de uma hora. Mas deixa como É tá. Brasil sendo Brasil. Brasil Brasil, sendo o Brasil. que importa é que as pessoas vão clicar nesse corte e elas vão ver a notícia atualizada e aí vai estar numa boa. Quero começar, Sophie, com um videozinho da Camila Bonfim lá da Globo News, falando sobre a possibilidade de Carla Zambelli ser cassada depois da salvação capitaneada por Hugo Mota, Davi Alcolumbre e Zé Chuvisco no Congresso. O que aconteceu? O que a Globo falou? Opa, deixa eu botar o som, vamos lá. Câmara de manter o mandato da Carla Zambelli, que está presa e condenada e chegou a ser foragida internacional, ela já tem repercussões no mundo jurídico. O jurista Miguel Reale Júnior disse que, além de ser totalmente inconstitucional... Miguel Reale Júnior, tá? Não é o Lenny Streck, não é o Pedro Serrano. Miguel Reale Júnior é um reacionário. Exatamente, E ele está exatamente quer dizer insuspeito, completamente insuspeito de ser um comunista. Essa decisão da Câmara pode ser cassada pelo STF, ou seja, pode ser derrubada. Isso porque, olhando além da questão da inconstitucionalidade, se a gente olhar no retrovisor a história do Nathan Donadon, em 2013, a Câmara fez a mesma coisa. Ele estava preso e aí condenado também, e a Câmara manteve o mandato. Só que aí o então ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, anulou aquela decisão. Depois o Donadon acabou sendo cassado, mas em outra frente aberta pela Câmara. Mas, de fato, o Supremo interveio. O que falta para a gente saber se isso vai acontecer? Tem uma expectativa do deputado Lindbergh Farias, líder do PT, entrar no Supremo questionando a Câmara como manter o mandato de uma deputada condenada, cuja pena já transitou em julgado e que está presa fora do país. E aí o Supremo vai se manifestar diante desse pedido que está prestes a acontecer. Mas para o jurista Miguel Reale Júnior, é caso de o Supremo cassar a decisão da Câmara. É isso, Sophie. Decisão foi cassada, tá, gente? Notícia que saiu agora há pouco. Aliás, não foi há uma hora, foi 4h40 da tarde. Está na CNN. Com o voto de Carmen Lúcia, Supremo Tribunal Federal, primeira turma, tem unanimidade para que Zambelli perca o mandato. Ministros referendaram determinação de Moraes, que considerou nula a decisão da Câmara de rejeitar a cassação de mandato. Sofia, como é que me circula uma notícia que vai ter um acordão para anistiar golpista, se nem a Carla Zambelli está sendo poupada? E a Carla Zambelli não é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi ex-presidente. A Carla Zambelli se ferrou, gente, e com o Congresso golpeando a democracia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes para determinar a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli. Na quinta, dia 11, de forma monocrática, o ministro considerou a decisão da Câmara dos Deputados de rejeitar a cassação de deputada como nula. Segundo ela, a Casa Legislativa violou a Constituição Federal ao manter o mandato de Zambelli, mesmo com a condenação dela transitada em julgado. Hoje, os ministros da primeira turma precisaram referendar a decisão. Zambelli foi condenada pelo STF em maio a 10 anos de prisão em regime fechado por invasão dos sistemas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e falsidade ideológica. Além da prisão, a primeira turma também determinou a perda de mandato da deputada como consequência da condenação. Concluído o caso, em junho, o Supremo enviou à Câmara a notificação para que apenas formalizasse, por ato administrativo, a perda do mandato, como prevê a Constituição. Nesta quarta, porém, o plenário da Câmara decidiu votar a cassação e rejeitou a determinação do Supremo. Aí o Moraes vai lá, reverte a decisão e é acompanhado pelos colegas da primeira turma. E tem bastidores interessantíssimos aqui da repórter Luísa Martins, da CNN Brasil. Moraes monitorou a decisão da Câmara sobre Zambelli com caneta pronta, Sofia. O Alexandre, gente, ele é um cara
aqui, eu e a Sofia não temos ilusões quanto quem ele é. Ele é um cara de direita. Mas não tem como não gostar dessa careca maravilhosa, sempre a postos pra ferrar um golpista. É uma coisa assim maravilhosa. Ministro aguardou o rito definido por Hugo Mota e não interferiria se o resultado fosse pela cassação. Claro, porque aí seria, enfim, o judiciário sendo respeitado. Desde a primeira condenação da deputada federal Carla Zambelli, transitou em julgado em junho, o ministro Alexandre de Moraes monitorava o rito que seria adotado pela Câmara dos Deputados. A sentença da primeira turma do Supremo, pela invasão dos sistemas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, incluía não só uma pena de 10 anos de prisão em regime inicial fechado, como também a perda do mandato parlamentar. Já naquela época, Moraes sinalizou a interlocutores que a palavra final seria do Supremo e que não caberia a Hugo Mota sequer levar o caso à votação, mas somente formalizar um ato administrativo para declarar o cumprimento da decisão. Contudo, Mota fez chegar ao STF que a cassação era o cenário mais provável. Munido dessa informação, Moraes optou pela cautela, mas deixou a caneta pronta para ser usada em caso de necessidade, conforme relatou uma fonte próxima dele. A leitura do relator era que, se a Câmara de fato concordasse com a cassação, conforme previa Mota, Hugo Mota enganou as pessoas, tá, gente? A situação estaria resolvida sem que fosse necessária a intervenção do Supremo, o que evitaria um novo atrito com o Congresso. As previsões do presidente da Câmara, no entanto, estavam erradas e frustraram o STF. Presa na Itália, Zambelli teve o mandato preservado pelo plenário da Casa Legislativa, à 1h quase, que não somou votos suficientes pela cassação. A reação de Moraes não demorou nem 24 horas. O ministro disse que o ato da Câmara era nulo e mandou o Mota efetivar imediatamente a posse do suplente. Quem deve assumir a vaga é Adilson Barroso, do PL de São Paulo. Agora, a lupa de Moraes se volta para o caso do deputado federal Alexandre Ramagem, que tem uma situação semelhante à de Zambelli, condenação à pena privativa de liberdade e a perda de mandato. A gente vai falar mais do Ramagem no outro corte hoje, né, Sofia? Da Bruna, né? Mas o fato é que Alexandre de Moraes está a postos. E aí, só para encerrar aqui o meu comentário, quem é Adilson Barroso, suplente que deve assumir o mandato de Zambelli na Câmara? Adilson deve assumir o mandato após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, anular a decisão. O suplente, Adilson Barroso, deve assumir o mandato de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que anulou a votação na Câmara. O ministro também ordenou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, dê posse ao suplente em até 48 horas. O primeiro suplente do partido de Zambelli, Adilson Barroso, ele já assumiu o mandato em outras ocasiões e é o primeiro suplente do estado do PL por ter conseguido mais de 62 mil votos. E é esse senhor aqui. Natural de Minas Gerais, Adilson Barroso é filiado ao Partido Liberal de São Paulo. Barroso é suplente na bancada do PL e já exerceu o mandato parlamentar. Barroso é o primeiro suplente do estado do PL por ter conseguido esses votos. Nas redes sociais, ele se apresenta como bolsonarista de direita, conservador, patriota, amigo do presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira. O parlamentar exerceu o mandato na vaga de Guilherme Derrite, do PP, entre 2023 e 2025. Derrite havia se licenciado para assumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas retornou ao cargo no fim de novembro. Com retorno, Barroso voltou à condição de suplente. Barroso foi vereador pelo PTB, partido do Roberto Jefferson, em Barrinha, no interior de São Paulo, de 88, reeleito em 92 pelo antigo PFL. Também foi vice-prefeito da cidade de 97 a 2002. Ele foi eleito deputado estadual pelo PRONA, do Enéas, em 2002. Ocupou uma cadeira na LESP até 2010, mas perdeu a eleição daquele ano. Em 2016, ele voltou à Câmara Municipal de Barrinha. Ele foi um dos fundadores do PEN, Partido Ecológico Nacional, em 2012. A legenda mudou o nome para Patriota em 2017. Bolsonaro chegou a cogitar se filiar ao partido em 2021, mas desistiu e foi para o PL. Adilson foi afastado do comando da sigla por ter negociado individualmente a filiação do presidente Jair Bolsonaro, que na época estava sem partido. Barroso foi destituído da presidência do Patriota e se filiou ao PL em 2021. No ano seguinte, disputou a eleição e ficou suplente. Para quem não lembra, esse partido aí, o Patriota, era o partido do Mamãe Falei, caçado em São Paulo. Só gente boa, hein, Sofia? Só gente boa. Agora deixa eu perguntar uma coisa, Pedro. É uma pergunta real, não sei a resposta disso aí.
como que fica a questão do quociente eleitoral? Vai cair gente junto da Zambelli? Tem uma história de que o Paulo Bilinski parece que pode ser prejudicado e mais deputados do pessoal falando no Tiririca também. E inclusive rolou uma confusão sobre qual suplente assumiria. O Adilson ele estava no lugar do Derrite e agora ele assumiria o lugar da Carla Zambelli, mas aí tem que ver o que acontece com o Derrite voltando a ser secretário do Tarcísio, né? Então Uhum. é tudo bem complicado. Eu acho que eles estão numa sinuca, Sofia. Engraçado o PL estar numa sinuca, né? Você falou de coeficiente eleitoral. É o maior partido da Câmara dos Deputados. Maior Sim, bancada, tem dinheiro público a rodo e tá nessa situação. e a Zambelli, ela foi uma deputada que foi eleita com muitos votos, né? Não dá pra ignorar o poder político dela. Uhum, exatamente. Mas, enfim, é uma crise aí que foi mais uma crise que foi instalada e que mostra que a Câmara dos Deputados fala tanto da ditadura de toga, mas na verdade a gente tá vendo eles tentando instaurar uma ditadura legislativa, né? Eu Uhum, sei que parece até uma contradição falando isso, mas, gente, o equilíbrio entre os três poderes ele foi proposto por uma razão. Não dá pra uhum. um poder passar por cima dos outros simplesmente, ainda mais como funciona esse poder aqui no Brasil. E a gente vê que eles estão tentando esticar a corda o tempo todo. Chegando num ponto que até o Lira tá tentando se descolar do presidente da Câmara que ele colocou lá. Que a gente vai ver, inclusive, no próximo corte. É bem isso. O equilíbrio dos poderes existe, Sofia, justamente pra gente não ter deputado fora da lei, né? Gente condenada, gente, não pode exercer cargo público. É um absurdo isso, é Exatamente. malversação de dinheiro público. E, no entanto, eles querem isso. Eles querem isso e é um casamento entre os golpistas e os ladrões na prática, né? Porque a gente vê que você tem o. Não é à toa que o Centrão está tentando aí se aliar tanto no bolsonarismo nesse caso. É uma tentativa deles de tentar garantir que o STF vai ficar fora e vai deixar eles continuarem com seus esqueminhas. Uhum, Mas eles precisam dar alguma justificativa para isso. Que justificativa eles dão? Ah, o pessoal da extrema-direita tem uma justificativa que cola. uhum, E daí vão lá e abraçam a extrema-direita, que mostra que eles podem até não serem golpistas eles próprios, podem inclusive fazer aliança com Lula, com a esquerda, se for necessário para os interesses deles. Mas que em última instância eles estão nem aí para a democracia. Se eles tiverem que jogar a democracia fora para conseguir roubar um pouquinho mais, desculpa, mas é isso, eles jogam. Mas enfim, ficamos por aqui, Pedro. ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês aqui no plantão do Meteoro.